Deus está abrindo o caminho. O seu recomeço está em Isaías 35:8. Pare por um segundo. Eu sei que você chegou até aqui porque o cansaço bateu à sua porta. Talvez a última noite tenha sido longa demais. Olhando para o teto, fazendo contas que não fecham, tentando sustentar por dentro um peso que já parece maior do que as suas forças. O mundo diz que para ter provisão é preciso correr mais, lutar mais, se desgastar mais, mas no fundo você sente que está apenas andando em círculos no meio de um deserto que não tem fim. Mas existe uma verdade que quase ninguém te contou. Nem toda escassez nasce da falta de esforço. Muitas vezes, o sofrimento aumenta porque a alma tenta carregar fardos em caminhos que Deus nunca pavimentou. E é por isso que essa palavra precisa entrar no seu coração hoje. Em Isaías 35:8 está escondida uma revelação poderosa. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. Entenda o peso disso. Enquanto a sua mente tenta descobrir como tudo vai acontecer, Deus já definiu por onde a resposta virá. Ele não está improvisando a sua saída. Ele já preparou uma rota segura em meio ao deserto, onde antes havia confusão, areia movediça e incerteza. Ele está estabelecendo solo firme. Onde parecia não haver passagem, ele está abrindo um caminho. Talvez hoje, tudo o que você veja sejam portas fechadas, limites e silêncio, mas o Eterno não está apenas prometendo sustento, ele está construindo a estrada pela qual esse sustento vai chegar até você. E quando Deus abre um caminho, o deserto deixa de ser sentença e passa a ser cenário de recomeço. Então guarde isso no seu espírito. A ansiedade não vai mais governar os seus passos, porque o seu Redentor já preparou a rota da sua vitória. O deserto não será o seu fim. O caminho do seu recomeço começa agora. Existe uma diferença profunda entre estar parado porque nada aconteceu e estar sendo reposicionado porque Deus decidiu abrir um novo caminho. Muita gente olha para a própria vida e interpreta o silêncio como abandono, o atraso como rejeição, a interrupção como fracasso. Mas Isaías 35 revela outra realidade. O deserto não é apenas um lugar de escassez. Em muitos momentos, ele se torna o cenário onde o Eterno remove distrações, cala vozes erradas e faz a alma perceber que não nasceu para viver se arrastando em trilhas de medo, confusão e desgaste. O deserto, por mais duro que pareça, também pode ser o lugar onde o caminho verdadeiro começa a aparecer. Talvez, por muito tempo, você tenha tentado forçar portas, sustentar relações, controlar cenários e encontrar saída onde só havia areia, cansaço e instabilidade. Talvez tenha insistido em rotas que pareciam promissoras aos olhos humanos, mas que por dentro só aumentavam o peso, a ansiedade e a sensação de estar sempre perdendo forças. E esse é um dos sofrimentos mais silenciosos que existem. Quando a pessoa até continua andando, mas já não sabe mais se está indo para o lugar certo. Continua se esforçando, mas o coração não encontra paz. Continua lutando, mas a alma sente que está gastando energia em caminhos que não sustentam o futuro. É por isso que a palavra diz que haverá uma estrada, não qualquer trilha, não um atalho improvisado, não uma passagem insegura feita às pressas. Uma estrada. Isso fala de direção, estrutura, firmeza e intencionalidade. O Eterno não trabalha com confusão. Quando ele decide conduzir alguém, ele não apenas aponta um destino, ele estabelece um caminho. E isso muda tudo, porque significa que o recomeço não nasce do desespero humano, mas da direção divina. O recomeço verdadeiro não começa quando tudo melhora do lado de fora. Ele começa quando a alma entende que não precisa mais inventar saída sozinha. Talvez o que mais cansou você não foi a dor em si, mas a obrigação de tentar resolver tudo sem enxergar claramente por onde seguir. E quando isso acontece, o coração vai se enchendo de perguntas.
Onde foi que me perdi? Por que tudo ficou tão pesado? Em que momento a esperança foi sendo substituída por sobrevivência? Mas hoje, essa palavra vem para alinhar sua visão. Nem todo caminho largo é direção, nem toda porta aberta é resposta, nem todo movimento é progresso. Há percursos que parecem oportunidade, mas só prolongam o deserto. E há caminhos que começam discretos, quase silenciosos, mas carregam a marca da paz, da verdade e da mão de Deus. O caminho santo de Isaías 35:8 também mostra que existe uma separação entre viver reagindo ao caos e viver sendo guiado pelo Eterno. Quem anda apenas pelo medo toma decisões para apagar incêndios. Quem anda pela fé aprende a discernir o solo. E discernir o solo é perceber onde há firmeza, onde há verdade, onde há direção limpa, onde a alma pode respirar sem se violentar para continuar. Deus não quer apenas tirar você de uma fase ruim. Ele quer ensinar seus pés a não voltarem para rotas que adoecem, confundem e aprisionam. Por isso, talvez o primeiro sinal de que o caminho está sendo aberto não seja uma mudança instantânea ao redor, mas uma transformação dentro de você. Uma clareza que antes não existia. Um freio santo em decisões precipitadas. Uma paz estranha no meio da pressão. Uma percepção de que certas coisas, por mais familiares que fossem, não podem mais conduzir sua vida. O Eterno começa dentro, para depois manifestar fora. Ele firma o coração antes de firmar o chão. Porque se o chão fosse liberado antes da alma ser tratada, o risco de voltar para o mesmo ciclo seria grande. Então guarde isso no seu íntimo. O recomeço que Deus está abrindo não é frágil, não é aleatório e não depende apenas da sua força. Ele está surgindo com direção, está surgindo com verdade, está surgindo com firmeza. O deserto não terá a última palavra. O cansaço não terá a última palavra. A escassez não terá a última palavra. Há uma estrada sendo levantada onde antes só havia incerteza. E quem começa a discernir esse caminho já não anda como antes, porque entende que o Eterno não perdeu o controle da história em nenhum momento. Ele apenas estava preparando uma rota que os olhos ainda não conseguiam ver. Uma das maiores armadilhas do deserto é fazer a pessoa acreditar que Deus se esqueceu dela, só porque o caminho ainda não apareceu por completo. E esse pensamento vai se infiltrando devagar, primeiro como uma dúvida pequena, depois como um peso constante, até que a alma começa a olhar para o próprio cenário e concluir: se nada mudou, talvez nada vá mudar. Mas é exatamente aí que muitos se enganam. O Eterno não depende de sinais visíveis para estar agindo. Muitas vezes, quando os olhos humanos não conseguem perceber nada, os céus já estão organizando tudo. Isaías 35 não começa falando de estrada, sem antes apresentar um cenário improvável. O capítulo nasce em um ambiente de sequidão, de fragilidade, de terras áridas. Isso é importante, porque mostra que Deus não espera o deserto florescer sozinho para depois agir. Ele entra no lugar seco e começa ali mesmo a sua obra. Ele toca exatamente a área que parecia perdida, estéril, cansada demais para reagir. É assim que o Eterno trabalha. Ele não precisa que a realidade esteja favorável para iniciar um recomeço. Ele traz vida onde já não havia expectativa. Ele estabelece direção onde antes só existia confusão. Talvez o grande desgaste dos últimos tempos não tenha sido apenas a falta de resposta, mas a sensação de estar vivendo num território onde nada floresce. Você tenta manter a esperança, tenta seguir em frente, tenta não se entregar ao medo, mas por dentro sente que certas áreas da sua vida secaram. Há pessoas que sorriem por fora e continuam funcionando, mas por dentro vivem uma seca emocional, uma seca financeira, uma seca de paz, uma seca de sentido. E o problema da seca não é só a ausência de resultado, é o jeito como ela tenta convencer a alma de que o ciclo de esterilidade virou destino.
Só que a palavra confronta essa mentira. O deserto não define o futuro de quem é guiado por Deus. O deserto apenas revela que a provisão não virá do ambiente, mas do eterno. Isso muda completamente a leitura da sua história. Porque, se a resposta dependesse apenas das condições ao redor, então haveria razão para desânimo. Mas quando a resposta vem de Deus, até o cenário mais improvável pode se transformar no lugar do milagre, da direção e do sustento. O problema é que, muitas vezes, a mente humana quer primeiro ver a paisagem mudar para depois descansar. Só que o Eterno, em sua sabedoria, convida a alma a descansar antes, para então discernir a paisagem mudando. É por isso que o caminho santo é tão poderoso. Ele não é apenas uma saída física, ele é uma nova forma de caminhar. Deus não está apenas tirando você de um lugar ruim. Ele está ensinando seus pés a andar em outra consciência. A consciência de que nem tudo o que parece atraso é perda. Nem tudo o que parece silêncio é ausência. Nem tudo o que parece vazio está realmente vazio. Há momentos em que o Eterno esvazia o barulho ao redor para que a pessoa finalmente consiga reconhecer a voz que a conduz. Porque enquanto houver excesso de ruído, a direção pode até estar sendo dada, mas a alma não consegue discernir. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. O que parecia estagnação pode ser separação. O que parecia demora pode ser alinhamento. O que parecia um fechamento definitivo pode ser apenas o Eterno, impedindo você de continuar numa rota que não sustentaria o seu futuro. Há caminhos que parecem urgentes, mas não são seguros. Há atalhos que parecem resposta, mas carregam desgaste escondido. Há decisões que aliviam por um momento, mas cobram caro depois. Por isso, Deus, em misericórdia, às vezes permite que certas passagens se fechem, não para punir, mas para preservar. Quando essa percepção entra no coração, a ansiedade começa a perder força, porque a alma entende que não está largada num cenário aleatório. Existe governo sobre a sua história. Existe direção sendo liberada. Existe uma estrada sendo preparada, mesmo antes de os olhos conseguirem vê-la inteira. E isso exige confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança amadurecida, que olha para o deserto e diz: ainda que eu não veja tudo, eu sei que o Eterno continua sendo aquele que abre caminhos onde ninguém imaginava. Então, não interprete a fase seca como sentença final. Não chame de abandono o que pode ser preparação. Não entregue sua paz ao que ainda não se resolveu. O mesmo Deus que fala de estrada em Isaías 35 é o Deus que transforma o ambiente mais improvável em testemunho de direção. Antes havia areia, depois haverá caminho. Antes havia medo, depois haverá firmeza. Antes havia exaustão, depois haverá discernimento. E o que hoje parece apenas deserto pode, muito em breve, revelar-se o exato lugar onde o seu recomeço começou a nascer. Há pessoas que pensam que recomeçar significa apenas voltar a andar. Mas nem todo movimento é cura, nem todo avanço é direção, nem toda pressa é sinal de vida. Às vezes a alma está tão cansada de sofrer que aceita qualquer rota que pareça aliviar a dor por alguns instantes. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem de novo, não porque desejam o mal, mas porque o esgotamento faz parecer que qualquer saída serve. Só que Isaías 35:8 revela algo muito mais profundo. O Eterno não está oferecendo qualquer saída. Ele está revelando um caminho santo. Isso significa que o recomeço que vem de Deus não é apenas rápido. Ele é limpo, seguro e sustentado pela verdade. Essa palavra santo não deve ser lida apenas como algo distante ou inalcançável,
Aqui, ela carrega a ideia de separação, distinção, pureza de direção. É como se Deus estivesse dizendo: existe uma rota que não se mistura com confusão, manipulação, autoengano e desespero. O caminho que ele abre não nasce da ansiedade, não se alimenta da pressa e não exige que você negocie a paz da sua alma para continuar andando. Isso é muito importante, porque há fases em que o coração fica tão pressionado que quase aceita qualquer proposta, qualquer vínculo, qualquer decisão, qualquer acordo, só para não sentir mais o peso do deserto. Mas o Eterno, em sua bondade, não conduz assim. Ele não salva você para depois empurrá-la de volta para um ciclo de dor com aparência de solução. Talvez uma das maiores provas de amor de Deus na sua história tenha sido justamente não permitir que certos caminhos dessem certo. Na hora, doeu. Na hora, pareceu frustração. Na hora, a alma se sentiu até esquecida. Mas olhando com mais profundidade, muitas interrupções eram livramento. Muitas portas que não abriram eram proteção. Muitas respostas que não vieram eram misericórdia. Porque existe uma diferença enorme entre conseguir algo e ser conduzido ao que realmente sustenta. O que vem apenas pelo impulso humano pode até parecer vitória por um tempo, mas depois revela o peso oculto. O que vem pela direção do Eterno talvez exija confiança, mas chega com estrutura para permanecer. É por isso que o caminho santo não é só uma promessa de saída. Ele é também uma correção de rota. Deus não está apenas levando você para frente. Ele está alinhando seus pés. Está ensinando o coração a discernir o que edifica e o que desgasta, o que parece oportunidade, mas é armadilha, o que seduz no início, mas rouba a paz no fim. O caminho aberto por Deus preserva sua identidade, preserva sua consciência, preserva a verdade dentro de você. Ele não pede que a alma se traia para sobreviver. E quantas vezes o desespero tenta convencer a pessoa do contrário? Quantas vezes a dor sussurra que o importante é sair logo, resolver logo, escapar logo, mesmo que isso custe a paz, a integridade e o equilíbrio. Mas o recomeço verdadeiro não combina com confusão. O recomeço verdadeiro não nasce da ruptura interna. Deus não chama você para fora do deserto para entregar outro tipo de prisão. Quando Ele abre uma estrada, a coerência entre o que é construído por fora e o que está sendo tratado por dentro. A resposta não vem para violentar a alma, mas para confirmá-la na direção certa. Talvez hoje essa seja a palavra que você mais precisava ouvir. Não aceite qualquer caminho só porque está cansada. Não interprete alívio momentâneo como resposta definitiva. Não se entregue a rotas que exigem o sacrifício da sua paz para parecerem funcionar. O Eterno está abrindo um caminho que combina com a verdade que Ele plantou em você. Um caminho onde não será preciso viver em alerta constante, nem sustentar personagens, nem se violentar emocionalmente para continuar. O que vem de Deus não precisa de maquiagem para parecer certo. Carrega uma marca interna de paz, mesmo quando ainda exige fé. Por isso, talvez o seu recomeço esteja começando de uma forma que os olhos naturais ainda não valorizam. Com discernimento, com freio, com clareza, com separação do que parecia urgente, mas não era saudável. Há momentos em que o maior milagre não é uma porta escancarada, mas a capacidade de reconhecer o que não serve mais. Porque uma pessoa só consegue caminhar com firmeza quando para de chamar de direção aquilo que sempre foi desvio. Isaías 35:8 mostra que Deus não perdeu a sua rota. E mais do que isso, mostra que Ele não permitirá que você viva refém de caminhos contaminados pela pressa, pela carência ou pelo medo. O caminho do seu recomeço não será construído na base do improviso. Será estabelecido em santidade, verdade e segurança.
E quando seus pés tocarem essa estrada, algo dentro de você vai reconhecer: é por aqui. Não porque tudo será fácil de repente, mas porque haverá paz onde antes só havia confusão. Haverá firmeza onde antes só havia instabilidade. Haverá direção onde antes só havia tentativa. E isso já é sinal de que Deus está de fato abrindo o caminho. Uma das coisas mais difíceis no deserto é continuar acreditando quando os sinais externos ainda não acompanharam o que Deus já começou a fazer por dentro, porque o coração humano, quando está cansado, quer provas imediatas. Quer ver a porta abrindo, a resposta chegando, a provisão se manifestando, o cenário mudando de uma vez. Mas muitas vezes o Eterno começa o recomeço de forma silenciosa. Primeiro, ele fortalece o interior. Primeiro, ele reorganiza a percepção. Primeiro, ele cura a forma como a alma enxerga a própria jornada. Só depois os passos começam a encontrar com clareza o caminho que já estava sendo preparado. Isso acontece porque uma pessoa ferida pode até receber uma oportunidade, mas, se continuar com a visão adoecida, corre o risco de interpretar mal a direção. Pode desconfiar do que vem de Deus, pode sabotar o que foi resposta, pode voltar a padrões antigos por não reconhecer o novo. Por isso, antes de firmar o chão, o Eterno firma o coração. Antes de abrir completamente a estrada diante dos olhos, ele trabalha o íntimo para que a pessoa não continue olhando tudo com a lente do trauma, da escassez e da insegurança. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez a grande obra desta fase não seja apenas o que Deus ainda vai colocar nas suas mãos, mas aquilo que ele já começou a alinhar dentro da sua mente e da sua alma. Você começa a perceber com mais nitidez o que antes confundia. Começa a sentir um incômodo santo diante de situações que antes pareciam normais. Começa a perder o apetite por rotas antigas. Começa a discernir que certos pesos não foram feitos para serem carregados por você. E mesmo que tudo ainda não tenha mudado do lado de fora, existe algo novo surgindo por dentro, uma consciência de direção. Essa consciência é preciosa, porque ela impede que a alma continue sobrevivendo no automático. Há pessoas que passaram tanto tempo apenas reagindo ao caos, que já não conseguem mais distinguir urgência de direção, barulho de voz, pressão de chamado. Vivem apagando incêndios emocionais, financeiros, relacionais. E nesse processo vão se distanciando da paz. Mas o caminho santo de Isaías 35:8 não foi revelado para quem quer apenas escapar do sofrimento por alguns momentos. Ele foi revelado para quem está sendo chamado a caminhar de modo diferente, a sair do improviso interno, a deixar de viver empurrado pelas circunstâncias, a aprender a andar com discernimento, firmeza e confiança. Isso significa que o recomeço também exige desapego. Não apenas de coisas materiais ou de oportunidades antigas, mas de versões de si mesmo que já não servem mais. Às vezes, Deus abre um caminho novo, mas a pessoa ainda tenta andar nele com a mentalidade do deserto. Continua esperando o pior. Continua se defendendo de tudo, continua acreditando que precisa resolver tudo sozinha, continua achando que paz é sinal de distração e que sofrimento constante é prova de responsabilidade. Só que o Eterno não quer apenas tirar você do lugar seco. Ele quer tirar o deserto de dentro de você. E esse processo é profundo, porque abandonar a mentalidade da escassez não é simples. Depois de muita luta, a alma se acostuma a viver em alerta. Passa a achar estranho quando algo é leve, quando a direção é clara, quando não há necessidade de se violentar para seguir em frente. Mas Deus não está abrindo um caminho para você viver em exaustão permanente. Ele está abrindo uma estrada onde a paz também será um sinal de confirmação.
onde a verdade não precisará gritar para ser reconhecida, onde a resposta não chegará para desorganizar o seu interior, mas para confirmá-lo. Talvez por isso esta fase pareça tão delicada. Porque o Eterno não está apenas mexendo nas circunstâncias, Ele está reeducando seus passos. Está ensinando você a caminhar sem desespero, a decidir sem pânico, a esperar sem perder a alma, a discernir sem depender do aplauso dos outros. Isso é libertador. Porque quando alguém aprende a andar assim, já não se torna presa fácil de qualquer porta que se abra, de qualquer promessa que brilhe, de qualquer rota que pareça rápida. A pessoa começa a reconhecer a diferença entre aquilo que seduz e aquilo que sustenta. Então, não despreze o que Deus já começou a fazer dentro de você. Não ache pequeno o fato de estar enxergando com mais clareza. Não minimize a paz que começou a nascer em meio ao caos. Não ignore o desconforto santo que vem afastando seus pés de certas rotas antigas. Tudo isso faz parte da estrada. Tudo isso é sinal de que o recomeço não está sendo construído no improviso. O Eterno está tratando a raiz para que o fruto não seja frágil. E quando o interior se alinha, o exterior começa a responder com o tempo certo. A estrada vai se tornando visível. As escolhas ficam mais nítidas. Os passos ganham firmeza. O medo deixa de comandar. E o coração entende que o maior milagre não era apenas sair do deserto, mas aprender a caminhar de um modo tão transformado que nunca mais seja fácil confundir desvio com direção. É assim que Deus abre o caminho, não apenas diante dos seus olhos, mas também dentro da sua alma. Existe algo muito importante em Isaías 35:8 que às vezes passa despercebido. O caminho aberto por Deus não é apenas uma resposta para um momento de crise. Ele é também uma proteção contra perder-se novamente. Isso muda completamente a forma de olhar para o recomeço. Porque muita gente pensa no recomeço apenas como sair da dor, sair da escassez, sair da confusão. Mas o Eterno não trabalha só para tirar alguém de um lugar ruim. Ele também prepara uma estrada que preserve essa pessoa de voltar para ciclos que a adoeciam. O caminho santo não é só libertação do ontem, ele é proteção para o amanhã. Talvez uma das dores mais profundas que alguém pode carregar seja a sensação de ter tentado tantas vezes e, mesmo assim, acabar sempre no mesmo lugar. Muda de fase, muda de ambiente, muda de decisão, muda até de discurso. Mas, no fundo, certos padrões continuam se repetindo. O cenário muda, mas o peso parece familiar. A pessoa sai de uma luta e entra em outra com a mesma raiz. Sai de um tipo de escassez e entra em outro com a mesma ansiedade. Sai de uma rota quebrada e, sem perceber, escolhe outra que carrega o mesmo espírito de desgaste. Isso é cansativo, porque não é apenas dor. É a frustração de perceber que, sem uma direção verdadeira, até os recomeços podem virar repetição disfarçada. É justamente por isso que a promessa da estrada é tão forte. Deus não está chamando você para um movimento sem fundamento. Ele está estabelecendo uma rota com identidade, com limite, com verdade, com discernimento. Uma estrada não serve apenas para levar alguém a um destino. Ela também evita que a pessoa se espalhe em trilhas perigosas, atalhos inseguros e terrenos instáveis. E há uma misericórdia enorme nisso. Porque quando a alma está fragilizada, ela tende a confundir urgência com necessidade e necessidade com direção. O sofrimento, se não for tratado, faz parecer sensato entrar em qualquer lugar que ofereça alívio rápido. Mas o Eterno, em seu cuidado, não quer apenas aliviar sua dor por um instante. Ele quer guardar o seu futuro. Talvez você esteja exatamente nessa fase em que Deus está ensinando seus pés a não aceitarem mais qualquer rota. E isso pode gerar estranheza, porque por muito tempo o hábito foi sobreviver. Por muito tempo a lógica foi: o importante é dar um jeito. O importante é sair dessa pressão. O importante é resolver logo.
Só que nem todo jeito sustenta uma vida em paz. Nem toda resolução rápida é construção verdadeira. Há caminhos que parecem úteis no início, mas cobram da alma um preço alto demais depois. E o Eterno, que conhece a estrada inteira, vê o que os olhos humanos não conseguem ver no começo. Ele sabe onde aquela rota termina. Ele sabe que tipo de peso ela esconde. Ele sabe se aquilo vai sustentar ou ferir. Por isso, um dos sinais mais fortes de maturidade espiritual é quando a pessoa começa a valorizar não apenas o que funciona, mas o que vem em paz, em verdade e em alinhamento com a direção de Deus. Nem tudo o que funciona por fora sustenta por dentro. Nem tudo o que parece resposta carrega a bênção de permanecer. O caminho santo exige que a alma amadureça a ponto de não se impressionar apenas com resultados imediatos. Exige que o coração aprenda a perguntar: essa rota preserva a minha paz? Essa escolha honra a verdade? Esse caminho me aproxima daquilo que Deus está construindo ou me devolve aos velhos ciclos? Essa é uma pergunta séria, porque há recomeços que só parecem recomeços. Na prática, são apenas repetições com outra aparência. E o problema de repetir ciclos é que, com o tempo, a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Vai se acostumando com o que fere, vai chamando de normal o que pesa, vai aceitando como inevitável o que, na verdade, nunca deveria ter permanecido. Mas Isaías 35:8 vem romper essa resignação silenciosa. A existência do caminho santo é a prova de que Deus não deseja que você viva perdido entre tentativas. Existe direção real, existe rota limpa, existe uma forma de caminhar sem precisar voltar para o mesmo labirinto emocional, financeiro ou interior. Então talvez o recomeço que está diante de você não seja apenas uma nova chance. Talvez seja uma separação definitiva de padrões antigos. Talvez Deus esteja usando esta fase para ensinar algo que seus pés precisarão guardar para o resto da vida. Nem toda estrada merece ser percorrida só porque está disponível. Nem todo convite merece resposta. Nem toda porta precisa ser atravessada. Nem toda urgência é digna da sua obediência. Há caminhos que o Eterno fecha porque ama você. Há trilhas que ele desmonta porque conhece o fim delas. E há uma estrada que ele estabelece porque decidiu que você não será mais refém da confusão. Guarde isso com força no coração. O caminho que Deus abre não serve apenas para tirar você do deserto. Serve para ensinar você a nunca mais chamar de direção aquilo que sempre foi desvio. Serve para curar seus critérios. Serve para fortalecer seu discernimento. Serve para fazer com que seus pés não precisem mais viver correndo em busca de socorro, porque agora aprenderão a andar em solo firme. E quando isso acontece, algo muda profundamente. A vida deixa de ser uma sucessão de tentativas desesperadas e começa a se tornar uma jornada guiada. E uma alma guiada já não se perde com a mesma facilidade, porque aprendeu a reconhecer a diferença entre aquilo que apenas aparece e aquilo que realmente vem de Deus. Há momentos em que Deus não muda tudo de uma vez, mas muda o modo como você pisa no chão. E isso já é começo de milagre, porque antes você andava com medo, tentando prever cada risco, carregar cada peso e controlar cada detalhe. Agora, mesmo sem enxergar tudo, algo dentro de você começa a perceber que existe direção. O caminho ainda pode não estar totalmente visível aos olhos, mas já está sendo confirmado no espírito. Isaías 35:8 mostra que o Eterno não deixa seus filhos vagando sem referência. Ele estabelece uma estrada. Isso significa que o recomeço não será construído no acaso, não será fruto de sorte, não será uma coincidência isolada, será fruto de direção. E quando há direção, até os passos pequenos ganham valor, porque deixam de ser movimento perdido e passam a fazer parte de uma rota maior.
Talvez o que mais precise ser restaurado hoje não seja apenas uma área da sua vida, mas a confiança de que ainda é possível caminhar sem se sentir perdido. O cansaço dos últimos tempos pode ter mexido com sua coragem, sua clareza e sua esperança. Mas o Eterno continua sendo aquele que guia. Ele continua sendo aquele que abre passagem onde parecia não haver saída. Ele continua sendo aquele que transforma deserto em caminho. Então não despreze os pequenos sinais. Às vezes o caminho começa com uma paz que você não sabia explicar, com uma decisão que agora ficou clara, com uma força nova para dizer não ao que antes confundia você, com a percepção de que já não precisa correr atrás de tudo. Deus está ensinando seus pés a caminhar em segurança, e esse novo jeito de andar já é parte do seu recomeço. Uma das marcas do caminho que Deus abre é que Ele não produz apenas movimento, Ele produz paz. Não uma paz superficial, que depende de tudo estar resolvido, mas uma paz firme, que começa a sustentar a alma mesmo antes de a resposta completa chegar. Isso porque o Eterno não conduz por confusão. Quando Ele firma uma rota, o coração pode até continuar em processo, mas já não caminha do mesmo jeito. Por muito tempo, talvez você tenha associado direção com pressão, urgência e exaustão. Como se avançar significasse sempre viver no limite, sempre tentando apagar incêndios, sempre sentindo que qualquer erro pode destruir tudo. Mas o caminho santo de Isaías 35:8 confronta isso. Deus não está chamando você para viver em estado de sobrevivência. Ele está chamando você para andar em uma rota onde a verdade sustenta seus passos. Isso não significa ausência de desafios. Significa presença de firmeza. Significa que mesmo em meio às batalhas, você começará a perceber que não está mais se movendo no escuro. Há um alinhamento acontecendo. Há escolhas que antes pareciam confusas e agora já não têm mais força sobre você. Há pesos que antes dominavam sua mente e agora começam a perder espaço. Porque quando Deus abre o caminho, Ele também libera discernimento para reconhecer o que já não combina com essa nova estação. Talvez a grande confirmação desta fase seja justamente essa. Você já não consegue mais viver como antes. O que antes parecia normal agora incomoda. O que antes seduzia agora revela o desgaste que escondia. O que antes parecia solução agora já não convence seu espírito. Isso é sinal de transformação. Deus está fortalecendo sua percepção para que seus pés não sejam guiados apenas pela necessidade do momento, mas pela direção que vem do alto. Então, receba isso. O seu recomeço não será marcado por confusão contínua. O Eterno está firmando dentro de você uma paz que servirá como sinal de rota. E onde essa paz começar a governar, seus passos deixarão de ser guiados pelo medo. A estrada está sendo aberta e você não precisará mais correr sem direção para provar que está tentando. Agora, pouco a pouco, aprenderá a caminhar com firmeza, verdade e descanso interior. Isaías 35:8 não revela apenas que existe um caminho, revela também que esse caminho já foi pensado por Deus antes mesmo de você entender a estação que está vivendo agora. Isso traz descanso para a alma, porque significa que o seu recomeço não nasceu do acaso, nem da improvisação, nem do desespero do momento. O Eterno já havia preparado uma rota para este tempo. E mesmo quando tudo parecia confuso, essa estrada nunca deixou de existir. Talvez você tenha se sentido sem saída, como quem chegou ao limite das próprias forças. Talvez tenha achado que o deserto seria longo demais, pesado demais, seco demais. Mas o que parecia apenas um cenário de perda estava, na verdade, se tornando o lugar onde Deus revelaria sua direção. O deserto não anulou a promessa. Apenas expôs que a saída verdadeira não viria do esforço humano sozinho, mas da mão do Eterno, abrindo passagem.
E aqui está uma chave muito importante. Quando Deus abre um caminho, Ele não apenas muda as circunstâncias, Ele muda a forma como a pessoa atravessa a fase. O medo já não governa do mesmo jeito. A ansiedade perde espaço. A alma começa a descansar na certeza de que há uma rota segura, mesmo que ainda esteja vendo apenas o próximo passo. E isso basta para continuar. Porque quem tem direção não precisa mais ser consumido pelo pânico do futuro. Talvez hoje a sua maior necessidade não seja ver o trajeto inteiro, mas confiar no Deus que já o desenhou. O próximo passo pode parecer pequeno, mas ele carrega a marca da direção. E um passo guiado vale mais do que muitos passos apressados em terreno incerto. O Eterno não está pedindo que você descubra tudo sozinho. Ele está chamando você para caminhar com confiança na estrada que Ele mesmo abriu. Então guarde essa palavra no mais profundo do seu coração. O seu recomeço já tem rota, o seu sustento já tem caminho, a sua paz já tem direção. O deserto não será o capítulo final. Há uma estrada se levantando diante de você e ela não foi construída pela força do homem, mas pela fidelidade do Deus que continua abrindo caminhos onde ninguém imaginava. Se hoje tudo parecia sem direção, Isaías 35:8 deixa uma certeza viva diante da sua alma. O Eterno não abandonou seus passos no deserto. Existe um caminho sendo aberto, existe uma estrada sendo preparada, e mesmo que os seus olhos ainda não consigam ver tudo com clareza, o Deus de Israel já estabeleceu a rota do seu recomeço. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que precisava lutar sozinho, carregar pesos demais e encontrar respostas na força do próprio braço. Mas essa palavra veio para quebrar esse ciclo. O seu sustento não depende apenas do que você consegue enxergar agora. O seu recomeço não depende apenas do cenário ao redor. O Eterno já está operando onde a sua visão ainda não alcança. Onde parecia haver apenas areia, Ele está firmando o solo. Onde parecia haver silêncio, Ele está liberando direção. Onde parecia haver fim, Ele está levantando o caminho. Então, em vez de se entregar à ansiedade, entregue seus passos. Em vez de alimentar o medo, alimente a confiança. Em vez de correr sem direção, descanse na certeza de que o Deus que abre estradas no deserto continua à frente da sua história. O que hoje parece travado não ficará assim para sempre. O que hoje pesa não terá a última palavra. Há um recomeço santo sendo desenhado sobre a sua vida. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus está abrindo meu caminho. Isso será um sinal de fé, de concordância e de posicionamento espiritual diante desta nova estação. E permaneça conosco nesta caminhada. Ainda há palavras que podem fortalecer sua alma, alinhar seus passos e lembrar seu coração de que o Eterno continua guiando cada detalhe. O seu deserto não define o seu destino. O caminho do seu recomeço já começou.